Olá, amigos! É com grande alegria que nós nos encontramos para refletirmos mais uma vez temas relacionados à luz da doutrina espírita. E convidamos a todos a acompanharem a nossa prece de abertura. Nós rogamos ao Mestre Jesus força, disciplina, que nos ampare na caminhada da melhor maneira possível. Que Deus, em sua infinita bondade, que os nossos esforços estejam sempre voltados para a nossa melhora, para a nossa reforma íntima, que nós sintamos o teu auxílio, Jesus, hoje e sempre. O tema que nos foi proposto para o dia de hoje, nós encontramos no livro Vinha de Luz, livro esse que faz parte da coleção Fonte Viva, onde o benfeitor Emmanuel tece comentários acerca do Evangelho, de versículos do Evangelho, através da mediunidade bendita de Francisco Cândido Xavier. A lição que nós refletiremos hoje é a lição 106, que tem por título Como Cooperas. E o versículo que Emmanuel comenta é: Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. As cartas de Paulo aos Coríntios. Nós vemos algo que muitas vezes nós confundimos na atualidade, que tem o seu valor, que tem o seu papel, mas que muitas vezes é superestimado na base das nossas conquistas. Nós estamos nos referindo àquela visão que muitos de nós têm acerca das grandes obras, das grandes realizações, das grandes conquistas, que se dão com base, em sua grande maioria, na competição. Uma pessoa, para ter sucesso, precisa competir, vencer os outros. Quando nós tratamos de conquistas legítimas, de conquistas reais, daquilo que realmente faz a diferença, a competição não é o mais importante. Muito pelo contrário. O que é mais importante para as grandes conquistas, para as grandes realizações é a cooperação. A cooperação, a própria natureza nos dá exemplos notáveis em relação a isso. Nós vemos na natureza a relações que são de competição e relações que têm o predador, e essas são conquistas a curto prazo. As relações mais duradouras, que perduram por mais tempo, que causam grandes transformações, são aquelas relações de troca, de simbiose. Por exemplo, a abelha e a flor, por exemplo, elas trabalham em conjunto. Cada uma tem o seu papel. E o resultado que nós vemos é o mel. São mais flores sendo fecundadas. E isso é o resultado da cooperação. A biologia moderna, inclusive, suspeita que uma das partes mais importantes das nossas células, que são as mitocôndrias, foi o resultado de uma cooperação. Milhões e milhões de anos atrás. Uma bactéria e uma outra entidade pequena se juntaram e uma foi provendo a outra o que a outra precisava. A mitocôndria hoje é uma organela que está no centro, dentro das nossas células, produzindo ATP. ATP que provê energia para as células do nosso corpo. E isso tudo começou num processo de cooperação entre duas entidades. E por isso é importante nós revisitarmos e revisarmos o nosso conceito. Quando nós estamos buscando conquistas duradouras, aquela que realmente faz a diferença. E que faz a diferença para um número maior de pessoas, por mais tempo possível. O próprio Cristo prescindiu de colaboradores, os apóstolos nos ajudaram.
Os apóstolos ajudaram o Cristo na divulgação do Evangelho, do cristianismo, até os nossos dias. O Cristo nos deu exemplos que a sua mensagem e que a sua tarefa de amor e de luz, e ele não dispensou colaboradores para isso. E quando nós começamos a compreender esse elemento, que é algo muito mais importante, e isso começa a acontecer na nossa vida. Porque quando começamos a enxergar que o ponto em que nós estamos colaborando, e nós começamos a reconhecer como um elo, como uma grande cadeia de transformação e de mudanças, as informações chegam até nós. Nós aprendemos coisas graças à contribuição dos outros. E aquilo que nós estamos fazendo, seja de maneira singela, cuidando da casa, fazendo as tarefas diárias, trabalhando, né? Tão importante como manter uma família estruturada. Cada um de nós é um elo importante. Tudo que nós realizamos é importante. Absolutamente tudo. Na nossa vida, tivemos a colaboração de alguém. Se nós sabemos ler e escrever hoje, é porque alguém escreveu livros, alguém estudou idiomas, alguém propôs regras gramaticais. Aprendemos porque tivemos professores. Se estamos aqui hoje, é porque pessoas colaboraram para que isso acontecesse. Nós estamos aqui falando hoje, refletindo sobre cooperação, como nós cooperamos no mundo, é porque tem alguém que grava esta gravação, esse vídeo. Tem a pessoa que vai disponibilizá-lo nos meios de comunicação. Nada disso se realiza sem esse elo de cooperação. O que confere a nós uma grande responsabilidade, sobretudo daquilo que nós colocamos como resultado das nossas ações. Façamos o que estamos fazendo, dando o nosso melhor. Sendo sempre o melhor nas nossas ações, naquilo que fazemos pelo mundo, fazendo a diferença. Não importa se as ações refletem no mundo do campo social, não importa se as ações irão de encontro com notoriedade pública, com os holofotes da mídia, ou se são ações singelas. Como já falamos no campo do lar, as responsabilidades com a família, para conosco mesmos. É importante nós observarmos que a nossa ação no mundo significa voltar ao princípio básico de tudo que nós temos no mundo. Hoje, tudo, um dia nós vamos deixar. Vamos deixar a nossa casa, vamos deixar os nossos títulos, carro, tudo, o corpo, tudo vai ficar e passar para outras mãos. E por que isso acontece? Em última instância, nada nos pertence, inclusive o corpo físico. É algo que nos é emprestado pela misericórdia divina. E a cada um de nós, Deus quer o bem. Deus quer o progresso da humanidade, a regeneração da criatura humana. E isso significa quando nós agimos no mundo, nós agimos em cooperação com o Criador. Porque a razão, porque outro motivo ele nos entregaria elementos que pertencem a Ele, simplesmente para que nós utilizássemos ao nosso bel prazer, sem nenhum propósito. Creio que não seria assim. E nesse propósito de regeneração, de transformação, nós incluímos o nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento, a nossa transformação. E se a gente pensar, não é assim como uma escola que possibilita o estudo,
o desenvolvimento das nossas capacidades, ler, escrever. Estamos todos numa grande escola cuja propriedade é de Deus, não é nossa. Então, quando nós formos agir no mundo, mesmo que seja, no nosso ponto de vista, uma ação singela, seja ela de maior importância, lembremos que nós estamos em um processo de cooperação com Deus. E que para esses princípios do amor, da paz, da fraternidade, do crescimento e do progresso possam se estabelecer aqui, no mundo, nós estamos cooperando. Ainda que seja numa ação simples, quando nós compreendermos isso de fato, a nossa postura diante dos recursos que chegam até nós, dos objetos, das pessoas, passa a ter uma postura mais atenta. Porque isso acontece. Vamos imaginar uma situação que nós estamos lidando com determinado objeto. E esse determinado equipamento é complexo, é frágil e que foi nos emprestado por uma pessoa querida. Como que é o nosso nível de cuidado com esse objeto, com esse equipamento? Como é o nível de zelo, de atenção com esse equipamento? Não somos mais cuidadosos? Mais atentos? Somos. Porque nós sabemos que temos que devolver aquilo que nós estamos utilizando. Mas a posse da propriedade é do nosso amigo querido. Não vamos querer devolver destruído, estragado. Por isso nós pensemos sempre, tudo que nós recebemos no mundo, a começar pelo nosso corpo físico, é concessão de Deus. Porque chegará o dia em que nós vamos prestar conta de tudo que nós recebemos. Porque o que nós fizemos com esses benefícios que nós recebemos? E Emmanuel nos chama a atenção a isso, para que essa consciência, para que essa reflexão de como nós estamos agindo no mundo, atentos, alerta, querendo ser mudança no mínimo. Então procuremos sempre colocar em prática essa consciência de cooperação com o Criador, ainda de que maneira pequena, singela, em prol da melhora do mundo. Ainda que seja uma melhora pequena, ela seja constante. Mas tenhamos sempre guardados nos nossos corações a certeza de que estamos cooperando com Deus. E nós vamos perceber, assim, que a nossa postura diante de qualquer atividade, nossa maneira de enxergar a vida, pode alterá-la. E vai também mudar a forma com que a gente realiza as nossas coisas no dia a dia. E assim, nós vamos cooperando cada vez melhor, de maneira mais profícua com o Criador. E é com essa reflexão sobre como nós estamos agindo no mundo, diante das situações que nos acontecem a cada dia, é que nós queremos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade bendita. Agradecer pela oportunidade da reflexão, da reencarnação, para que nós possamos ser atentos às nossas atividades, a tudo aquilo que nós podemos ser e fazer na vida agora. Que tenhamos força e disciplina para colocar as nossas atividades em prática, no meu bem, para o bem do outro e para o bem do mundo. Que assim seja.